Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Tatiana e essa aula é para as crianças lindas do segundo ano da escola classe 9. Vamos lá? Hoje nós vamos começar com um poema que fala de matemática, escrita pela professora Tatiana Figueiredo, que sou eu. Então vamos lá ler o nosso poema? Ele se chama Dezenas e Dúzias. Ele diz assim: Você sabe o que é dezena? Preste atenção, vou te ensinar. Vai contando, vai contando. Só pare quando no 10 chegar. Um grupinho com 10 coisas você vai ter que formar. Vai contando, não pare de contar. E depois que no 10 você chegar, o que faz com o restante que sobrar? O restante unidades vão virar. Mas se somente 12 coisas você conseguir contar, o nome disso é dúzia, para não parar de rimar. E quando na contagem 6 coisas você perceber, meia dúzia encontrou. Esse é outro conceito para aprender. Então, esse poema aqui fala de dúzias e dezenas, né? São dois conceitos que a gente vai aprender na aula de hoje. Mas, vamos prestar atenção aqui na estrutura do poema, só para a gente relembrar. A gente viu que a estrutura do poema, ele tem uma linhazinha embaixo da outra, né? Os poemas, eles não têm aquele espaço do parágrafo, né? De um dedinho para começar o parágrafo. Ele é escrito uma linha embaixo da outra. E a gente viu que cada uma dessas linhas do poema é um verso, né? Então, eu vou contar o número de linhas e aí eu vou saber o número de versos que tem o meu poema. Outra coisa que a gente aprendeu também é que no poema tem esses espaços maiores aqui, ó. E esses espaços maiores determinam as estrofes, ó, que é um conjuntinho de versos. Então, essa estrofe, nosso poema tem quantas estrofes? Vamos lá. 1, 2, 3. Então, nosso poema tem 3 estrofes, porque ele tem 3 espaçamentos aqui, ó, maiores. Esses espaçamentos aqui maiores, eles marcam, a divisão das nossas 3 estrofes. E que cada estrofe, ela pode ter um número variado de versos. Por exemplo, essa primeira estrofe aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4 versos, né? Mas eu posso ter estrofes com mais versos ou menos versos, tá bom? Então, aqui é para a gente relembrar a estrutura do poema. O nosso poema, ele dá o conceito de dezena. O que é a dezena? A dezena é formada por um grupinho de 10 coisas. Pode ser 10 pimentões, como a gente tem aqui, ó. A gente tem 5 desse lado, 5 desse lado. 10 pimentões. Aqui a gente tem 10 bolas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, toda vez que a gente formar um grupinho de 10, pode ser 10 pimentões, 10 bolas, 10 dedinhos, né? Se a gente juntar as duas mãozinhas, a gente vai ter 10 dedinhos da mão, 10 dedinhos do pé. Então, toda vez que a gente conseguir formar um grupinho de 10 coisas, 10 animais, 10 plantas, 10 árvores, a gente vai formar uma dezena. Cada uma das coisas, ó, por exemplo, eu tenho aqui 10 pimentões. Cada um desses pimentões é uma unidade. Então, para eu formar uma dezena, eu preciso de 10 unidades de alguma coisa, né? Para eu formar um grupinho de 10. Então, vamos lá. Dentro desse círculo aqui, eu tenho 12 coisas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu empilhar todas essas coisinhas aqui, eu vou formar um grupinho de 10. Só que aí, como eu tenho 12 unidades, 12 unidades, vai sobrar 2. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma dezena, porque eu fiz um grupinho com 10 unidades desses bloquinhos, e sobraram 2. Então, aqui eu vou ter uma dezena e 2 unidades. Tia, então é assim? Toda vez que eu formar um grupinho de coisas, o resto que sobrar é unidade? Sim. Mas, se eu conseguir formar vários grupinhos de 10 coisas, então eu vou formar várias dezenas. Então, se eu formar 5 grupinhos de 10 coisas, eu vou formar 5 dezenas. Se eu formar 4 grupinhos, 4 dezenas, né? Então, por exemplo, aqui eu também formei o 12.
Então, continuando a nossa aula. Aqui nós tivemos 12 bloquinhos. Então, como eu preciso formar um grupinho com 10 unidades, e aqui tem 12 unidades, eu empilhei todos os bloquinhos, então formei uma dezena, porque eu consegui fazer um grupinho com 10. Então, e o que sobra? Unidades. Então, aqui no caso do 12, eu consegui formar uma dezena, porque foram 10 unidades, e 10 unidades de bloquinho, e o que sobrou vai ser a unidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho o número 12. Toda vez que eu tiver um numeral com 2 dígitos, ó, 1 dígito, 2 dígitos, isso significa que aqui, no primeiro dígito, eu tenho o número de dezenas, o número de grupinhos de 10 que eu consegui formar. E o segundo, unidade, por isso que aqui, ó, eu tenho uma dezena, porque eu formei um grupinho com 10, e o que sobra? A unidade. Então, se eu contar tudo aqui, vai dar 12, né? Ou seja, o primeiro dígito é o número de dezenas, e o segundo dígito é o número de unidades. Então, a dezena, eu posso formar diversas dezenas. Então, aqui, ó, a gente viu que cada um desses bloquinhos aqui é formado por 10. Vamos contar para tirar a prova? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho mais 10, que dá 20, e aqui eu tenho mais 10, que dá 30. Aí eu tenho 31, 32, 33, 34, 35, ó, número 35. O que significa? Que com 35 coisas, eu consegui formar 3 grupinhos com 10 unidades cada um, né? Porque para ser dezena, eu preciso de grupinhos de 10. Então, com 35 coisas, por exemplo, 35 bloquinhos, eu consegui formar 3 dezenas, ou seja, 3 grupinhos de 10. E o que sobrou? As unidades, 5 unidades. Lembrando lá, toda vez que eu tiver 2 dígitos, o que significa? Que o primeiro dígito é o número de dezenas que eu consigo formar e o segundo dígito são as unidades que sobraram. Então, 35, eu consegui formar 3 grupinhos com 10 e o que sobrou? As unidades, que é o 5. Aqui é a mesma coisa, outro exemplo. Aqui eu tenho 24 coisas, porque, ó, um grupinho com 10, outro grupinho com 10. Significa que cada grupinho que eu formo é o quê? Uma dezena. Se eu formo um grupinho com 10 bloquinhos, eu tenho uma dezena. Então, aqui, ó, eu tenho uma dezena, 2 dezenas, porque aqui eu tenho 20. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, porque sobraram 4 bloquinhos. Se eu tivesse mais 6, eu conseguiria formar um terceiro bloquinho, mas como eu não tenho, eu só tenho 4. Então, foram os que sobraram, o que juntando não dá para formar um grupinho de 10. Então, aqui, ó, 24 significa que eu consegui formar com 24 elefantes, por exemplo, eu tinha 24 elefantes na savana. Então, eu consegui formar 2 grupinhos com 10 elefantes, ou seja, 2 dezenas, um grupinho com 10, uma dezena, 2 grupinhos com 10, 2 dezenas, são 20. E esses 4 que não deram para formar um grupinho de 10 vão ser as unidades. Então, ó, 24. Sempre que eu tenho um número com 2 dígitos, o primeiro dígito é o número de dezena, ou seja, 2, aqui consegui formar 2, e o segundo número é o número das unidades, tá? O que sobrou. Por que a gente fala o que sobrou? Porque eu preciso de formar um grupinho de 10, né? Para ter unidade, a dezena, eu preciso de um grupinho com 10 unidades. Então, aqui eu consegui 10, aqui eu consegui 10, mas aqui ficou faltando, não dá para formar 10. Então, toda vez que eu formar um grupinho com 10 unidades, vai ser uma dezena. E o que resta, né, o que não deu para formar um grupinho com 10, vai ser as unidades, tá bom? E a gente também descobriu no nosso poema... E também a gente viu no poema o conceito de dúzia. O que é dúzia? Eu usei esse exemplo aqui porque é muito comum a gente ir, né, no mercado e falar, vou comprar uma dúzia de ovos, né? Ou a mamãe falar. Então, o que é uma dúzia? É 12. Significa que eu tenho 12 coisas, uma dúzia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nessa caixinha aqui, eu tenho 12 ovos. Eu tenho uma dúzia de ovos. Toda vez que eu falar, eu quero uma dúzia de pães, 12 pães. Eu quero uma dúzia de balinha, eu tenho 12 balinhas, né?
Então, tem caixas de ovos que tem variados números, né? Tem caixa que tem 30, tem caixa que tem 10, tem caixa que tem 12. Nesse caso aqui, eu tenho 12, então eu tenho uma dúzia de ovos. Tem caixinhas menorzinhas, ó, 6. O que significa meia dúzia? Ah, é a metade de 12. Então, a metade de 12 é 6. Quando eu tiver meia dúzia, eu tenho 6 ovos. Então, uma dúzia é 12. Meia dúzia é a metade de 12. Quanto que é a metade de 12? 6. Tá? Então, aqui de novo, o que é uma dúzia? São 12 picolés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 coisas, eu tenho uma dúzia. E eu, eu quero metade de uma dúzia, eu quero metade, né? Eu quero 6 picolés. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. O que é dúzia? 12 coisas. Metade de uma dúzia? 6, porque a metade de 12 é 6. Tá? Então, vamos só para relembrar, a gente viu o conceito de dezena. O que é dezena? Um conjuntinho com 10 unidades, 10 unidades de qualquer coisa. 10 bolas, 10 pimentões, 10 chocalhos, 10 pirulitos, né? Então, quando eu consigo formar um grupinho com 10, eu tenho uma dezena. Tudo que sobra, que eu não consigo formar 10, vai ser o que? As unidades. Então, toda vez que eu formar um grupinho de 10, eu tenho uma dezena. E aí, toda vez que eu tiver também um número com 2 dígitos, o primeiro dígito é o número de dezenas, ou seja, de grupinhos de 10 que eu consegui formar, e o restante é as unidades, tá bom? Boa tarefa! Beijo, crianças!